A porta da casa familiar em Coimbra bateu com força atrás de mim enquanto a voz da minha irmã Ana ecoava ainda nos meus ouvidos como um eco doloroso. Nunca mais quero te ver, Miguel. Como pode ser gay? Isso é uma vergonha para todos nós. Naquele instante, aos 18 anos, eu soube que a minha vida em Portugal mudaria para sempre sem volta possível. Saí para as ruas estreitas da cidade universitária com o coração partido, carregando apenas uma mochila e as lágrimas que não conseguia conter. O meu pai ficou em silêncio na sala. A mãe chorou baixinho, mas não interveio, e Ana, a irmã mais velha que sempre me protegeu desde criança, virou-me as costas com nojo nos olhos. Aquela rejeição cortou mais fundo que qualquer faca. Caminhei horas até à estação de comboios sem destino certo e comprei um bilhete para Lisboa, onde ninguém me conhecia. O comboio balançava ritmicamente e eu olhava pela janela pensando em como a minha identidade, que descobri aos poucos nos olhares trocados com colegas na universidade, agora me custava a família inteira. Em Lisboa aluguei um quarto pequeno no bairro Alto, perto das ruas coloridas e dos cafés cheios de vida. Arranjei um emprego como ajudante num escritório de arquitetura e comecei a estudar à noite. Os primeiros meses foram de solidão profunda. Eu evitava espelhos porque via apenas o rapaz que a irmã rejeitara. Mas aos poucos conheci um grupo de amigos numa pequena associação LGBT discreta no Chiado. Lá encontrei Rafael, um designer gráfico de olhos castanhos suaves e sorriso paciente, que me ouviu sem julgar quando contei a minha história pela primeira vez. Não estás sozinho, Miguel, disse ele uma noite enquanto caminhávamos junto ao Tejo ao pôr do sol dourado. Aquelas palavras foram o primeiro bálsamo. Rafael tornou-se o meu apoio incondicional. Juntos visitávamos exposições no Museu Nacional de Arte Contemporânea e conversávamos sobre sonhos futuros sem medo de quem éramos. A minha carreira começou a crescer. Consegui uma promoção e passei a projetar interiores para cafés modernos na Baixa. O dinheiro permitiu-me mudar para um apartamento pequeno, mas meu próprio, em Alfama, com vista para as colinas. Os fins de semana eram para o grupo de amigos, jantares simples em casa de alguém, partilhando histórias de rejeições semelhantes e vitórias pequenas. Havia Carlos, o professor que perdera o contacto com os pais, e Sofia, a lésbica que nos fazia rir com as suas piadas afiadas. Eles ensinaram-me que a família de sangue nem sempre é a única possível. Mas mesmo assim, à noite, quando o silêncio chegava, o rosto de Ana voltava-me à memória. Eu perguntava-me se ela pensava em mim ou se o preconceito da nossa pequena cidade a impedia de ver o irmão que sempre fora leal. Passaram 3 anos. Eu e Rafael oficializámos a nossa relação com uma cerimónia íntima entre amigos. Foi um dia luminoso no Parque Eduardo VII, com flores e risos. Senti-me finalmente inteiro. A minha vida em Lisboa fluía com equilíbrio entre trabalho, amor e amizade. Até que um dia de outono o telefone tocou. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era inconfundível. Miguel, sou eu, Ana. Preciso de ti. Por favor, não desligues. O meu coração parou. Depois de tantos anos, a irmã que me expulsara agora pedia ajuda. Fiquei mudo, segurando o aparelho, enquanto Rafael me olhava preocupado do sofá. O que aconteceu? Perguntei finalmente com a voz trêmula. Ela chorava do outro lado. É complicado. O meu marido faleceu há meses e o nosso filho, ele precisa de alguém que entenda. Miguel, eu errei tanto contigo. A chuva batia na janela do meu apartamento e eu senti o passado invadir o presente como uma onda. Não sabia se conseguiria perdoar, mas também não conseguia ignorar o desespero na voz dela. Despedi-me prometendo pensar e desliguei. Rafael abraçou-me em silêncio, sabendo que aquela chamada mudaria tudo outra vez. Na manhã seguinte ao telefonema de Ana, eu acordei com a cabeça pesada, como se tivesse bebido demasiado vinho do Porto na noite anterior. Rafael preparou café forte e sentou-se à mesa da cozinha sem pressionar. Se quiseres ir vê-la, eu apoio-te, disse ele simplesmente. Os seus olhos transmitiam compreensão profunda, porque ele próprio vivera uma rejeição parecida da família no Algarve. Eu assenti, mas o meu peito apertava-se com medo. Decidi encontrar-me com ela num café neutro em Lisboa, longe de memórias de Coimbra. Ana chegou pontual, vestida de preto, o luto ainda fresco no rosto. Estava mais magra e os seus olhos, outrora duros, agora mostravam vulnerabilidade que eu nunca vira. Sentámo-nos numa mesa ao fundo. O António faleceu de cancro há 6 meses, começou ela com voz baixa. Deixou-me sozinha com o Pedro, o nosso filho de 16 anos. E o Pedro, ele contou-me que é gay, Miguel. Eu não sei como lidar com isto. Lembro-me de como te tratei e sinto-me uma hipócrita. As palavras dela caíram como pedras no meu estômago. O filho dela é exatamente o que ela condenara em mim.
Senti raiva subir, mas também uma tristeza profunda por aquele rapaz que eu nem conhecia. Por que vieste a mim agora, Ana? Perguntei, tentando manter a calma. Porque tu entendes o que ele está a passar. Eu falhei contigo e agora vejo o mesmo medo nos olhos do meu filho. Por favor, ajuda-me a ser melhor mãe. O café esfriou entre nós enquanto eu processava. Lembrei-me das noites em que chorei sozinho em Lisboa, perguntando-me por que a minha irmã, que me ensinara a andar de bicicleta, agora me via como um monstro. Mas ali estava ela pedindo redenção. Prometi pensar e encontrar-me com o Pedro primeiro. Quando voltei para casa, Rafael ouviu tudo em silêncio, depois abraçou-me com força. Isto não é só sobre ela, Miguel. É sobre ti também. O perdão não apaga o passado, mas pode libertar-te. Nos dias seguintes organizei um encontro com o meu sobrinho. Pedro era um rapaz alto, tímido, com os mesmos olhos da mãe, mas com um brilho de medo que eu reconhecia bem. Encontrámo-nos no jardim do Mosteiro dos Jerónimos, onde o sol entrava suave pelas colunas. O teu tio é gay como tu, disse Ana, apresentando-me com voz trêmula. Pedro olhou-me surpreso e depois aliviado. Conversámos horas. Contei-lhe sobre a minha chegada a Lisboa, sobre Rafael, sobre os amigos que se tornaram família. Ele abriu-se sobre o bullying na escola e o silêncio do pai antes de morrer. Ana ouvia tudo calada, com lágrimas correndo. Naquele momento vi o início de uma ponte frágil. Mas o caminho não seria fácil. Dias depois, Ana pediu para ficar uns dias em Lisboa para acompanhar o Pedro a uma consulta de apoio psicológico que eu recomendei. O meu apartamento pequeno encheu-se de tensão silenciosa. Rafael foi paciente, mas eu via que ele também se preocupava com o meu equilíbrio emocional. Uma noite depois do jantar, Ana tocou no assunto do passado. Eu tinha medo, Miguel. A nossa cidade era conservadora e eu pensava que te protegia ao rejeitar. Mas errei. Eu respondi com honestidade. O medo não justifica o que fizeste, Ana. Eu construí uma vida sem ti e agora não sei se consigo deixar-te entrar outra vez. A conversa terminou em lágrimas dela e silêncio meu. Rafael puxou-me para o quarto e sussurrou: dá tempo. O teu coração sabe o que fazer. Enquanto isso, o trabalho no escritório exigia toda a minha concentração. Eu projetava um novo espaço para uma associação LGBT e cada linha no papel era uma forma de afirmar a minha identidade. Os amigos do grupo notaram a minha mudança e ofereceram apoio incondicional. Carlos disse: não estás a trair-te ao perdoar Miguel. Estás a crescer. A tensão aumentava gradualmente. Pedro começou a visitar-nos mais vezes e via-se o laço a formar-se entre tio e sobrinho. Ana observava tudo com esperança nos olhos, mas eu ainda guardava uma muralha interna. Uma tarde chuvosa, Pedro chegou sozinho e contou que a mãe chorara a noite toda, lembrando as palavras duras que me dissera anos atrás. Ela quer mudar, tio, mas tem vergonha de pedir. Naquele momento senti o peso da escolha. Ajudar significava reabrir feridas antigas, mas ignorar seria repetir o mesmo ciclo de rejeição que tanto me doera. A chuva de novembro em Lisboa caía fina e constante quando decidi levar Pedro a conhecer o meu mundo completamente. Caminhámos pelo bairro alto, parando nos cafés onde eu e Rafael passávamos noites de conversa. Aqui ninguém te julga pelo que sentes, expliquei ao sobrinho enquanto tomávamos um pastel de nata quente. Ele sorria mais solto e contava-me sobre os primeiros sinais de identidade que descobrira na escola. Ana ficou no apartamento organizando papéis do falecido marido, mas eu sabia que ela esperava ansiosa pelo nosso regresso. Ao voltar, encontrei-a sentada no sofá com uma fotografia antiga nas mãos. Éramos nós dois, crianças, em Coimbra, a rir junto ao rio Mondego. Nunca te odiei, Miguel, murmurou ela. Tinha medo do que os vizinhos diriam, do que o padre diria. Perdi-te por causa disso. As palavras tocaram-me, mas não quebraram ainda a muralha. Rafael preparou o jantar e a noite decorreu calma, com conversas superficiais. No dia seguinte, Ana pediu para me acompanhar ao trabalho. Queria ver o projeto que eu desenhava para a associação. No escritório, ela observou os desenhos em silêncio, depois disse: é bonito o que fazes. Dá espaço a pessoas como o Pedro e como tu. Pela primeira vez senti um orgulho partilhado. Mas à tarde veio a primeira crise real. Pedro chegou da escola com o rosto inchado de choro. Um colega descobrira mensagens dele para um rapaz e espalhara rumores. Eles chamaram-me de nomes que eu nem sabia que existiam, contou soluçando. Ana ficou paralisada e eu tomei a frente. Liguei para a escola, exigi uma reunião e depois levei o sobrinho ao grupo de apoio onde os meus amigos o acolheram como um irmão mais novo.
Ana viu tudo e pela primeira vez chorou abertamente na frente de estranhos. Eu fiz isto contigo também, Miguel. Não percebi o sofrimento. Naquela noite em casa a conversa foi longa e dolorosa. Ela contou sobre a pressão da família alargada sobre as missas dominicais onde o tema era sempre pecado. Eu respondi com as minhas noites de insônia em Lisboa com as dúvidas que quase me levaram a desistir. Rafael interveio com calma: o importante agora é o Pedro não passar pelo que tu passaste. O laço entre nós quatro começou a solidificar-se lentamente. Nos fins de semana levávamos Pedro a passeios pelo Tejo e Ana juntava-se tímida. Vi o sobrinho florescer com o apoio. Ele até começou a desenhar e mostrou-me esboços de um futuro onde se sentia livre. Mas o passado não desaparecera. Uma chamada da mãe idosa em Coimbra trouxe nova tensão. Ela soubera que Ana estava em Lisboa comigo e exigiu explicações. Ana hesitou, mas eu insisti que fosse honesta. A mãe precisa de saber a verdade sobre o neto também, disse eu. A conversa telefónica foi dura com acusações antigas, mas Ana defendeu-me pela primeira vez na vida. O Miguel é o meu irmão e ele salvou o meu filho. Depois daquela chamada ela voltou para o sofá exausta, mas com um sorriso fraco. Obrigada, Miguel. Não mereço, mas agradeço. Os dias seguintes trouxeram equilíbrio novo. Eu e Rafael celebramos o nosso aniversário de relação com um jantar onde Ana e Pedro foram convidados. Pela primeira vez rimos juntos sem sombras pesadas. Mas a tensão interna minha não cessara. Em momentos solitários eu questionava se o perdão era genuíno ou apenas compaixão pelo sobrinho. Rafael notou e sugeriu uma sessão de terapia conjunta. Aceitei. O terapeuta, um homem experiente em questões de identidade em Portugal, ajudou-nos a colocar palavras nas feridas antigas. Ana admitiu o preconceito internalizado e eu expressei a dor acumulada. Pedro ouvia tudo e no final disse: vocês são a minha família agora. Aquele momento marcou um ponto de viragem. O projeto no trabalho avançava e eu incluí elementos que representavam diversidade inspirada na história do sobrinho. Os colegas notaram a minha dedicação renovada. Mas uma nova prova chegou quando um antigo amigo de Coimbra contactou Ana avisando que rumores corriam na cidade sobre o filho gay da Ana. Ela entrou em pânico, mas eu segurei-lhe a mão. Enfrentamos juntos como devíamos ter feito há anos. Decidimos visitar Coimbra juntos pela primeira vez em 12 anos. A viagem de comboio foi silenciosa mas carregada de expectativa. Ao chegar à casa familiar, a mãe recebeu-nos com lágrimas e abraços hesitantes. O pai já falecido não veria esta reconciliação, mas a mãe murmurou: perdoa-me também, filho. O fim de semana em Coimbra trouxe conversas dolorosas mas necessárias. Pedro sentiu o peso da cidade conservadora, mas viu também como o tio enfrentara tudo e saíra mais forte. Ana caminhava ao meu lado pelas ruas antigas pedindo desculpa em cada esquina. No regresso a Lisboa senti que algo dentro de mim se soltara finalmente. O inverno chegou a Lisboa com ventos frios do Atlântico e trouxe consigo uma calma aparente à nossa nova dinâmica familiar. Pedro integrara-se na escola nova que eu ajudei a escolher e Ana começou a trabalhar numa pequena livraria no Chiado, encontrando propósito em livros que falavam de aceitação. Eu e Rafael vivíamos o nosso amor com maior serenidade agora que o peso da rejeição antiga diminuíra. Mas a vida raramente permite pausas longas. Uma manhã de dezembro o telefone tocou cedo. Era o diretor da escola de Pedro avisando que o rapaz sofrera um incidente grave. Um grupo de colegas mais velhos encurralaram no recreio e as palavras tinham escalado para empurrões. Quando chegámos ao hospital, Pedro tinha o braço imobilizado e um corte na testa. Ana desabou em lágrimas ao vê-lo e eu senti a raiva antiga regressar como lava. Isto não pode continuar, disse ao sobrinho abraçando-o com cuidado. Rafael organizou imediatamente apoio legal através de um amigo advogado especializado em casos de discriminação. Nos dias seguintes reunimos-nos com a direção da escola e eu falei com voz firme sobre os direitos dos jovens LGBT em Portugal. Ana ao meu lado pela primeira vez defendeu publicamente o filho e o irmão. Eu aprendi tarde, mas não vou repetir os erros, declarou ela ao diretor. A escola prometeu medidas e Pedro ganhou coragem para testemunhar. Aquele episódio fortaleceu-nos como unidade. Em casa à noite, Ana sentou-se comigo no sofá e contou mais sobre o seu casamento com António. Ele sabia que eu tinha um irmão gay e nunca me deixou falar de ti. Dizia que era melhor esquecer. Agora vejo como isso era tóxico. As revelações dela abriram novas camadas de compreensão.
Eu partilhei sobre as minhas crises de identidade durante os primeiros anos em Lisboa, quando quase desistira do amor por medo de ser rejeitado outra vez. Rafael juntou-se trazendo-nos à quente e lembrando-nos que o crescimento vem das cicatrizes. O Natal aproximava-se e decidimos celebrá-lo juntos pela primeira vez. Organizei um jantar no meu apartamento com os amigos do grupo. Carlos trouxe vinho, Sofia decorou a árvore e Pedro ajudou na cozinha rindo pela primeira vez em semanas. Ana observava tudo com olhos brilhantes e no momento dos brindes ergueu o copo, ao Miguel que me ensinou o que é ser família de verdade. As palavras dela tocaram-me profundamente. Depois do jantar caminhámos até ao mirador de Santa Luzia com vista para a cidade iluminada. Pedro e Rafael conversavam à frente e Ana ficou ao meu lado. Se pudesse voltar atrás mudaria tudo, sussurrou ela. Eu respondi, não podemos voltar, mas podemos construir diferente a partir de agora. O ano novo trouxe renovação. Eu recebi uma promoção importante no escritório tornando-me sócio júnior. O projeto da Associação LGBT ganhou um prémio municipal e o meu nome apareceu nos jornais como exemplo de profissional que dava visibilidade à diversidade. Ana leu o artigo orgulhosa e colou na parede do quarto de hóspedes. Pedro começou a frequentar um clube de teatro onde podia expressar-se livremente. Mas uma nova sombra surgiu quando a avó de Coimbra telefonou outra vez. Ela adoecera e queria ver-nos a todos antes que fosse tarde. A viagem de regresso à cidade natal foi tensa. Ana dirigia o carro e eu ia no banco de trás com Pedro. E se ela voltar a rejeitar? Perguntou o sobrinho. Eu respondi com honestidade, se acontecer enfrentamos juntos como sempre. A mãe recebeu-nos na cama com um sorriso fraco. Pediu perdão a cada um e especialmente a mim. Fui fraca, Miguel, mas vejo agora o homem bom que és. Naquela noite em Coimbra dormimos na casa antiga e pela primeira vez em anos senti paz verdadeira no quarto da infância. Ana entrou silenciosa e sentou-se na beira da cama. Obrigada por me dares uma segunda oportunidade, irmão. Voltámos a Lisboa com o coração mais leve. Rafael esperava-nos com um jantar especial e celebramos a saúde da mãe recuperada. Os meses seguintes fluíram com rotina positiva. Eu e Rafael planeámos uma viagem curta a Porto para mostrar a Pedro a cidade onde nasceram muitos movimentos de aceitação. Ana juntou-se animada. Durante o passeio pelo Douro ela confessou, nunca imaginei que o meu irmão gay me ensinasse tanto sobre amor. Pedro sorriu e eu senti que o ciclo se fechava lentamente. Mas a vida preparava ainda uma última prova de força. A primavera chegou trazendo flores nos jardins de Lisboa e uma sensação de renovação completa na nossa família reconstruída. Pedro terminara o ano escolar com boas notas e falava agora abertamente sobre o seu sonho de estudar arte. Ana prosperava na livraria e até começara a ler livros sobre diversidade que eu recomendara. Eu e Rafael celebramos 10 anos juntos com uma festa pequena mas cheia de significado. Os amigos do grupo estavam todos lá e pela primeira vez Ana participou como uma de nós sem reservas. No entanto, o destino guardava uma última reviravolta. Uma carta oficial chegou ao escritório. Era de uma empresa antiga em Coimbra que me oferecia um projeto grande mas exigia regresso temporário à cidade natal para coordenação. Aceitar significava enfrentar os fantasmas do passado diariamente. Consultei Rafael e Ana. Vai, Miguel, disse ela, eu e Pedro vamos contigo se precisares. Decidi aceitar e mudámo-nos temporariamente para um apartamento em Coimbra. Os primeiros dias foram estranhos. Vizinhos antigos olhavam com curiosidade mas ninguém comentava abertamente. O projeto avançava bem e Pedro visitava-me aos fins de semana descobrindo a cidade com novos olhos. Uma tarde Ana propôs um passeio ao Rio Mondego onde tudo começara há anos atrás. Sentámo-nos na mesma margem onde eu chorara sozinho. Aqui foi onde te perdi, disse ela com voz embargada. E aqui te reencontro. Conversámos longamente sobre escolhas, erros e crescimento. Eu contei como a rejeição me tornara mais resiliente e ela admitiu que o medo a tornara cega. Pedro juntou-se a nós mais tarde e os três abraçámo-nos em silêncio. O projeto terminou com sucesso e regressámos a Lisboa com uma sensação de missão cumprida. Em casa Rafael esperava com notícias. A Associação LGBT convidara-me para dar uma palestra sobre reconciliação familiar. Aceitei e Ana sentou-se na primeira fila com orgulho. No palco falei com honestidade sobre a minha jornada desde a porta batida em Coimbra até ao abraço atual. A plateia aplaudiu e vários jovens aproximaram-se depois partilhando as suas histórias. Ana aproximou-se no final com lágrimas.
Obrigada por me deixares fazer parte disto, irmão. Meses depois, Pedro apresentou-nos o seu primeiro namorado, um rapaz tímido mas genuíno. Vimos o laço crescer e soubemos que o ciclo de aceitação se perpetuava. A minha carreira floresceu e Rafael abriu o seu próprio estúdio de design. Ana encontrou um novo companheiro calmo e respeitoso. A vida em Portugal seguia com equilíbrio, mas as cicatrizes permaneceram como lembretes valiosos. Uma noite no terraço do nosso apartamento em Alfama, olhando as luzes da cidade, eu perguntei a mim mesmo se tudo valer a pena. Rafael apertou-me a mão e disse: sim, porque agora tens tudo. Ana e Pedro vieram visitar-nos e celebramos juntos um aniversário simples. Naquele momento senti que a família que perdi se reconstruíra mais forte e autêntica. A jornada emocional chegara ao seu ápice com compreensão mútua e amor incondicional. É possível perdoar completamente a família que nos rejeitou por sermos quem somos? Verdadeiro ou falso?